Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maximilian Salles e hoje eu vou falar sobre pós-verdade, sobre materialização nas fake news no momento do Covid-19, na era do Covid-19. E para falar sobre fake news de maneira mais específica, eu vou trazer minha amiga e minha convidada, Starlet Mello, para colaborar comigo aqui sobre esse conteúdo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Starlet Mello e eu sou mestranda em Estudos da Linguagem pela UFRPE e estudo o fenômeno fake news e sua relação com a linguagem. Mas hoje eu vim abordar uma temática voltada justamente para um momento em que a gente está bem preocupado sobre a situação inusitada que estamos vivendo, que é a pandemia, Eu acho que isso é uma temática importante de se trabalhar, e da gente pensar e refletir um pouco sobre. Bem, gente, eu acho que vocês sabem que no ano de 2016, o dicionário da Universidade de Oxford elegeu como a palavra do ano o termo pós-verdade. E desde então esse tema marca presença na maioria das discussões que acontecem na nossa sociedade. É um tema muito importante porque até eleições presidenciais dos Estados Unidos sofreu influência das fake news, que é a materialização desse conceito de pós-verdade. Então é muito importante que a gente discuta isso no Brasil, hoje, no momento que a gente vive de isolamento social, de tentativa de combate ao Covid-19, ao coronavírus, porque estão aí aparecendo muitas notícias falsas, muitas fake news que podem agora influenciar diretamente na vida das pessoas, levando elas a morrerem, a falecerem, porque estão desinformadas, e essa desinformação, essas notícias falsas, são produzidas por pessoas que talvez tenham um projeto de poder e com essa manipulação da verdade, ou seja, essa não complacência mais ao conceito de verdade, faz com que as pessoas que tiveram menos oportunidade de estudar, de ter contato com a pesquisa e de saber o que significa verdade em suas diversas variações e de checar se uma notícia é verdadeira ou falsa, sejam vítimas em potenciais. Então, por isso, esse meu vídeo se faz muito importante, porque hoje a gente vai mostrar a você, Starlet e eu, o que significa verdade, seus tipos, suas variações, como identificar uma notícia falsa, como construir uma boa ação de pesquisa para saber se isso é falso ou não. Então, nos acompanhe, vai ser muito interessante. Starlet, me responde e fala aqui pro pessoal, o que são as fake news? Isso é um fenômeno novo? Nesse atual contexto que estamos vivendo, das mídias sociais, das redes sociais, do compartilhamento em massa, a gente vê o fenômeno fake news voltado justamente para o compartilhamento de notícias falsas, ou seja, relatórios falsos, informações falsas sobre alguém ou algo e que tenha esse teor sensacionalista. E a gente precisa também levar em consideração que notícia falsa também se relaciona com um aspecto específico, que seria a imprensa marrom. A imprensa marrom é um termo de cunho pejorativo voltado justamente para a divulgação de notícias enganosas sobre personalidades ou sobre autoridades, digamos assim, com notoriedade social, em que, para a concorrência de informação, principalmente aos veículos de informação considerados sensacionalistas, que buscam elevar a audiência, ou exagerar fatos e também informar falsos acontecimentos, justamente só para atingir uma grande quantidade de audiência. Então, notícias falsas. Esse conceito ele precisa ser desmistificado. Então, existem as notícias falsas, as fake news, tem relação com a pós-verdade, que seria justamente quando os fatos objetivos não são mais importantes do que o intuito, de mobilizar a opinião pública através das crenças e dos aspectos emocionais. Então, é basicamente isso. É quando os fatos são menos importantes do que os aspectos emocionais e as crenças na formação da opinião pública. E voltando ao que eu tinha referido no momento, que era sobre a relação da imprensa marrom, que é um termo de cunho
pejorativo quando se trata de um jornalismo que tem o aspecto de ir atrás de audiência e com isso, né, produz também notícias enganosas de cunho sensacionalista, justamente para a vendagem dessas notícias, né, visando a vendagem dessas notícias e uma maior audiência. Eu vou falar sobre 2 casos específicos. Em Roma, no século XVI, Pietro Arentino utilizou de, digamos assim, textos falsos para tentar manipular a eleição do pontífice, né, em 1522. Esse método que ele criou, né, um método de utilização de notícias falsas justamente para enganar a opinião pública, ficou conhecido como Pasquim. Foi um método, né, de divulgação de notícia falsa desse período. O outro episódio se refere a Paris, no século XVII, especificamente a criação de uma gazeta chamada Canard, justamente para criar, né, boatos, né, espalhar boatos e notícias falsas pela cidade. Diante dessa configuração, é preciso destacar que fake news, considerando o contexto em que foi produzido, o contexto em que foi popularizado o termo, é justamente um novo fenômeno, porque aí a gente tem as tecnologias, a gente tem uma outra forma de interação social. Então, existe essa origem das notícias falsas a partir dessa gazeta, dos pasquins, dessa imprensa marrom, e existe atualmente o fenômeno fake news em relação às notícias falsas que são divulgadas, tá, com capa de notícia, especificamente falando, e se contrapõe às notícias que são veiculadas pela mídia, que tem credibilidade, checagem e atenta aos graus de informatividade. Então existe esse grau de desinformação veiculado pela notícia falsa, fake news, especificamente nesse contexto atual, e existe a mídia, né, de credibilidade atualmente, né, que são legitimados, que checam fontes e tal. Porque é importante saber o que significa o conceito de verdade. Ora, a gente vive na era da pós-verdade, na era em que as pessoas que têm, como eu disse antes, esse projeto de poder, não respeitam mais uma ideia de verdade. Ou seja, elas não estão nem aí para se aquilo que estão dizendo tem uma validade. O que vale mais é a narrativa em si mesma e como essa narrativa pode influenciar tanto você como eu a agir da maneira que essas pessoas que criam querem. Então, a gente tem que ficar atento e, para ficarmos atentos, precisamos estar munidos conceitualmente para saber o que isso quer dizer. Para entender a era da pós-verdade e sua materialização nas fake news, a gente precisa entender o que é a verdade. Aqui eu vou falar dessas 3 principais ideias de verdade e a partir dessas 3 ideias principais de verdade você pode aí começar a dar um passo atrás quando receber qualquer notícia no WhatsApp que leve você a desconfiar dela. O primeiro conceito de verdade é um conceito de verdade grego e que se diz aletheia. O que significa aletheia? Aletheia é uma palavra grega e significa não oculto, não escondido e não dissimulado. Aletheia, então, para os gregos, significava a ideia de que a verdade nunca estava de maneira exposta, era algo que estava sob camadas. Então, para que um indivíduo qualquer conseguisse atingir a verdade sobre aquele assunto, sobre aqueles aspectos que pesquisava, era preciso uma certa energia para entender essa subcamada, para desocultar a verdade. Por isso que a gente fala muito em véu da ignorância, tirar o véu da ignorância, mas no sentido de aletheia. A gente precisa desvelar a verdade. A verdade nunca se apresenta para nós como é. Então, para os gregos, o verdadeiro era aquilo que se manifestava, tanto em relação ao nosso próprio corpo, quanto em relação à nossa razão. Para os gregos antigos, a realidade concreta era aquilo que já existia. O que eu quero dizer com isso? A realidade é a materialidade das coisas. Você pode, agora nesse momento, estar sentado numa cadeira, num sofá, dentro da sua casa, ou vendo esse telefone em qualquer lugar, ponto do mundo. A realidade para os gregos é esse mundo que nos circula. É isso que está fora de nós. E nós fazemos parte da realidade. Então, verdade para os gregos, no sentido de aletheia, é essa correspondência que há
Portanto, o conceito de aletheia sempre se refere ao que as coisas são, à própria realidade, ao ser das coisas. Sendo assim, a verdade está nas próprias coisas e na própria realidade concreta. E o conhecimento verdadeiro é aquele que faz referência direta, que se corresponde entre o que a gente diz, os nossos juízos, e a realidade concreta. Ou seja, quando o que a gente diz, aquilo que a gente afirma ou aquilo que a gente nega sobre a realidade tem uma correspondência, ou seja, faz sentido com aquilo que existe, a gente tem um juízo verdadeiro. E então, o que é o falso e a mentira? O falso e a mentira é aquilo que a gente diz de maneira deliberada sobre a realidade que não tem nenhuma correspondência com ela mesma. A pessoa que promove esse juízo que é deliberadamente falso conhece a essência daquilo que ele quer falar, mas mesmo assim opta a produzir um juízo que não tem nada a ver com aquilo e assim levar as pessoas que ouvem e também não conhecem a essência daquela realidade a acreditar, a criar crenças que não tem nada a ver com a realidade de fato. Portanto, gente, a verdade no sentido de aletheia, ela tem características de universalidade e, portanto, é necessária. Já a opinião, o erro, a falsidade são extremamente variáveis. Variam em lugar, variam em tempo e variam, inclusive, de pessoa para pessoa. Então, esse é o sentido de verdade, de maneira simplificada aqui, sobre o conceito de verdade para os gregos, a aletheia. A segunda teoria canônica da verdade, que é importante você saber, é a veritas. E o que significa veritas? Veritas significa precisão, rigor e exatidão de um relato. E o que significa dizer que algo é verdadeiro sob a veritas? Significa dizer que um relato promovido sobre a realidade é fiel aos acontecimentos da própria realidade. Isso quer dizer que, diferente da aletheia, a verdade na veritas se refere à linguagem, ao que a gente produz, aos nossos discursos e à nossa narrativa. Enquanto na aletheia a verdade depende de uma correspondência entre a essência da realidade e os juízos, na veritas, a verdade depende da linguagem produzida por nós mesmos e a exatidão da nossa linguagem em relação aos acontecimentos da realidade. Então quer dizer que, sob a veritas, a verdade está relacionada à linguagem e aos relatos anunciados pela linguagem. Portanto, o que a gente pode dizer que é verdadeiro ou falso sob a veritas são os enunciados produzidos por nós mesmos. Então, Max, quais são os critérios de verdade da veritas? O único critério de verdade sobre a veritas é a coerência e a lógica interna das ideias, o encadeamento das ideias do discurso enunciado. Aquilo que é verdade na veritas é marcado pela coerência lógica dos argumentos. Então a gente percebe que na veritas, tanto o que é verdadeiro quanto o que é falso está no ato de dizer, na nossa fala, naquilo que as pessoas dizem e naquilo que a gente ouve, o que as pessoas dizem. Então é preciso ter um cuidado, é preciso ter essa rigorosidade lógica na veritas, diferente da aletheia, que pergunta como é possível a mentira, já que existe uma realidade concreta que é a essência do ser. Na veritas a pergunta é como é possível a verdade, já que a verdade não depende da realidade, mas depende do discurso e depende da linguagem. A verdade na veritas, então, depende da vontade de quem diz, porque essa pessoa que diz pode deformar a realidade ou silenciá-la. Existe também a concepção pragmática e verificacionista de verdade, que é muito importante perceber as características dela. A verdade, no sentido pragmático, tem um valor de prática. E um conhecimento se diz verdadeiro quando é possível a aplicação daquele conhecimento à realidade. Como esse conhecimento que se diz verdadeiro pode ser verificado através da experiência. Pela experiência, esse conhecimento é testado e pode ser verdadeiro ou falso. E o conhecimento que é verdadeiro tem uma característica marcante, que é a possibilidade de ser verificado. Portanto, os seus resultados podem ser verificados, podem ser testados.
E os resultados desse conhecimento é que se dizem verdadeiros ou falsos. Mas aqui eu fiz um resumo para que a gente possa falar do que é pós-verdade. Se a gente sabe agora quais são as teorias canônicas de verdade, a gente entende mais facilmente o que é pós-verdade e por que essa pós-verdade é materializada em fake news. Vou chamar minha amiga e pesquisadora Starlet para que ela possa falar sobre como é possível identificar o que é uma fake news. Então chega aí, Starlet. A IFLA, que é digamos assim, uma Federação Internacional de Associação de Bibliotecários, tá? De instituições de bibliotecários, divulgou uma lista, né, de identificação dessas fake news. E aí eu vou ler um pouco para vocês, tá? Primeira coisa que eles dizem é sempre considerar a fonte, ou seja, os sites em que essa informação ela foi veiculada. E aí eu amplio isso para as redes sociais. A informação foi veiculada pelo WhatsApp. Como é que esse texto está construído? Foi veiculada pelo WhatsApp, já é algo que você precisa checar, sem dúvida nenhuma. WhatsApp, Facebook, Instagram, checa a informação. Nunca receber essa informação como algo que realmente é credibilizado. Então, é preciso checar a informação, é preciso checar esse site, né? Verificar esse site realmente é confiável, essa divulgação, essa veiculação realmente está sendo confiável. O outro aspecto era ler mais, né? Ler a história por completo, tá? Porque uma notícia falsa sempre vai haver incoerências, tanto da ordem linguística, né? De atentar à adequação da norma padrão, né? Tanto também a questão da harmonia tipográfica, né? Existe uma tipografia específica e essa tipografia ela é utilizada em todo o decorrer do texto. Existe uma utilização demasiada de texto em caixa alta. Se existe, desconfie, certo? Então, se existem esses aspectos, é necessário desconfiar dessa informação. Verificar a autoria é importante, tá? Sempre verifiquem a autoria. Se aquele texto ele está sendo direcionado, por exemplo, a uma redação de jornal, tá? Que redação de jornal? Que jornal? Aquele jornal realmente ele tem credibilidade? Ele é circulado socialmente? Fontes de apoio. Se existem links e hiperlinks no decorrer do texto, então é preciso saber, mas se aquele hiperlink é de um site confiável também. Então recorrer sempre às fontes, tá? Data, né? É preciso verificar a data em que aquela publicação, aquela informação, ela foi veiculada. Porque o que acontece normalmente nas fake news é que são usadas, digamos assim, notícias anteriores, tá? Em um contexto anterior ela foi realmente verídica, e aí pegam esses textos específicos de um determinado período e trazem para o período atual, ressignificando, reelaborando, tá? Copiando em muitas vezes e reelaborando pequenas partes, tá? E faz essa confusão periódica, né? De período de tempo. Então, assim, é necessário verificar a data daquela publicação, necessário verificar se aquela data ela corresponde, se aquela informação ela já tinha sido passada pela mídia credibilizada, certo? Então, são aspectos que precisam ser revistos. E aí, como eu já falei para vocês, verificar sempre o padrão linguístico. A redação de jornal, né? E eu falo isso no jornal impresso, jornal online, né? Digital. Existe um padrão de criação, certo? Então existe uma adequação à norma, tá? O padrão da língua portuguesa, certo? E aí, normalmente, o que tem ocorrendo nas notícias falsas é uma incoerência desse padrão, tá? Uma inadequação desse padrão. Então, é necessário verificar essas informações sempre que lhe chegar uma informação por redes sociais, tá? E uma informação que você desconfie pelo grau de espetacularização, né, daquela informação. E falando sobre as fake news, né, realmente nesse período em que a gente está vivendo, esse período inusitado de instabilidade social, que é justamente o momento em que as fake news elas entram à tona com todo vapor. Há um exemplo aqui de uma fake news que foi compartilhada no dia 26 de março desse ano. E aí a fake news, né, ela tinha toda uma estrutura de notícia, tinha manchete, horário, a redação do jornal, né, uma linha fina, uma foto. Então, são elementos que normalmente a gente identificaria como uma notícia, né?
com credibilidade. Mas esse é o truque da fake news. É preciso a gente estar atento, né, a esse tipo de material, porque é justamente o material que você mais tem propensão para acreditar. Por isso, né, e é para isso que existem as agências de checagem. E aí, normalmente, se você receber um conteúdo desse em que você é realmente orientado, então tem uma propensão a credibilizar, procure uma agência de checagem, procure se aquela informação na agência Lupa, principalmente, que foi a primeira agência de checagem aqui no Brasil, ou qualquer outra agência, como a Aos Fatos e tal, se essa informação ela foi divulgada nesses sites, porque normalmente ela foi divulgada nesses sites, então como informação falsa, então a notícia realmente é falsa. É só verificar, né, se isso tem realmente credibilidade. A notícia era a seguinte: homem se joga de viaduto em São Paulo após ser demitido por conta de quarentena do coronavírus. Aí veja, a gente tá numa situação de instabilidade, pessoas morrendo, não é? É uma situação em que você está com o seu psicológico totalmente abalado. Quando você se depara com uma notícia dessa, o que é que você pensa? Você começa a pensar na situação que a gente está vivendo, na situação de catástrofe, na situação em que estamos vivendo um problema, principalmente no mercado de trabalho, em que muitas pessoas estão precisando se isolar e existe uma propensão incentivada por certas pessoas e principalmente, né, pelo nosso presidente, não defende o isolamento, que as pessoas saiam nas ruas com todos os perigos que a gente está vivendo agora. E aí, é uma notícia que a gente precisa pensar qual o propósito, né, dessa notícia: gerar pânico, né, colocar o isolamento como algo que prejudica as pessoas, né, que faz com que as pessoas percam os seus empregos. Logo que a gente vê essa informação, a gente sabe o grau de espetacularidade dessa notícia. Então, a gente já não deve dar credibilidade a esse material. E aí, um exemplo bom de como eu estava falando sobre a manipulação de contextos de produção de notícia. A imagem que foi utilizada nessa notícia falsa, ela faz referência a uma notícia que foi divulgada em 2017 de uma pessoa que trocou tiros com a polícia. O contexto é totalmente distinto ao que foi proposto pela fake news. Eu queria agradecer, né, essa participação nesse vídeo, para que vocês saibam mais ou então discutam mais a temática, se informem mais, dialoguem mais. E é um assunto bem importante para que a gente faça com que esse boom de informações falsas ele seja bem, de forma categórica, reduzido e até eliminado, né? Que a gente alimente boas práticas de informação. Eu preciso dizer a vocês só uma última coisa: as verdades mudam. O que eu quero dizer? As formas de nós conseguirmos conhecimento mudam, mas a nossa busca pelo que é verdadeiro continua. Nós estamos sempre inclinados a buscar a verdade. Mesmo que outras pessoas digam o contrário, todas as vezes que a gente cria um juízo, que a gente fala sobre uma coisa, a gente se refere àquilo que é verdadeiro. Seja qual for sua concepção de verdade no momento que você fala, tendo em vista que a verdade é um processo histórico e, portanto, mudou ao longo dos séculos, mas todas as pessoas que falam estão se referindo à verdade e àquilo que é verdadeiro. Então, não se deixem enganar pelas pessoas que têm um projeto de poder, um projeto político, que criam narrativas para manipular nossas ações e nossa maneira de compreender o mundo. Por isso eu criei esse vídeo colaborativo com a pessoa que pesquisa fake news e discursos, para que a gente possa ver de maneira mais clara como fomos manipulados nas últimas eleições e como a gente pode evitar essa questão agora, em que as vidas das pessoas que estão por aí trabalhando, os médicos, enfermeiros, pessoas das áreas de saúde e pessoas que estão se arriscando por aí, saindo de casa, acreditando nessas notícias falsas, estão pondo a sua vida em risco por nada. E talvez fosse melhor ficar em casa se compreendesse que essa narrativa não se refere à verdade, porque para eles não importa a verdade, mas sim um projeto de poder. Então eu convido você a refletir um pouco sobre essa questão, rever esse vídeo e, se ficou curioso, comentar, perguntar, pesquisar. Mas não caia mais em fake news. Não caia mais na manipulação dos outros.
pense por você mesmo.